E aí pessoal, como vocês estão? Tranquilidade? Meu nome é Hugo e galera, hoje é dia de coisa boa. Hoje é dia de montar um PC Gamer na faixa dos R$ 1.000. Claro que para fazer esse tipo de coisa, nós tivemos que recorrer ao AliExpress. E não só isso galera, algumas peças eu tive que recorrer a alguns achados. E isso ajudou muito também a gente a chegar nesse orçamento. E pessoal, antes da gente continuar a falar das peças, fazer a montagem e testar em jogos, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque nós vamos ter conteúdo toda semana. E pessoal, começando com uma das peças cruciais para a montagem do nosso PC, eu decidi optar pelo kit B75, que é aquele kit que a gente já fez vídeos aqui no canal, vou deixar o card aqui para vocês darem uma olhada depois. Bom, e nesse kit tem dois pentes de 8 GB de 1600 MHz DDR3 da marca Juhor, tem um Xeon E3 1230V2 e uma B75 da marca Jingsha. E todo esse kit, galera, deu um total de R$ 363,52. Eu não recomendo esse kit, galera, acredito que por esse preço dá para achar coisa melhor. Por um preço menor, vocês acham esse kit X79 com um processador Xeon E5 2650V2, 16 GB também, e a placa-mãe LGA 2011. Esse processador ele é 8/16, enquanto o nosso Xeon E3 1230V2 é 4/8, então ele vai ter muito mais desempenho em jogos e vai ter muito mais fôlego para fazer outras coisas também. Ou seja, resumindo, esse kit é mais barato e mais forte que o kit B75. E eu sei que vocês devem estar se perguntando por que eu optei pelo kit B75 ao invés de ter comprado um kit Xeon. E galera, a resposta é muito simples, pelo simples fato da criação de conteúdo, ou seja, ver até onde essa plataforma com mais de 10 anos de lançamento consegue ir. Mas claro, novamente reforçando, a melhor escolha e a lógica é optar por esse kit Xeon, já que a gente vai pôr uma placa de vídeo também. Mas continuando aqui galera, em relação ao nosso armazenamento, eu decidi optar por um SSD NVMe de 512 GB. Esse aqui, ele não tem nenhum nome, nenhuma letra, porque eu tirei e coloquei um dissipador nele, mas é aquele Z-Switch. É uma marca muito boa, eu testei e atingiu boas velocidades de leitura e escrita. Ele é bem mais rápido que um SSD SATA convencional, mas aqui galera, vocês podem optar por esse Kingspec M2, que é muito bom também. Ele tem uma velocidade de 3.500 MB de leitura e 3.200 MB de escrita, ou seja, muito bom. E aqui 512 GB está saindo por R$ 109, mas se você clicar em comprar aqui e tal, ele vai baixar por menos de R$ 100. Então aqui galera, já vou adicionar mais R$ 100 e a fonte que eu vou utilizar para esse kit é uma fonte da Pichau, modelo unidos de 500 watts. Ela possui 80 plus white, o TechLab já fez teste com essa fonte e ela passou com sucesso. Ou seja, mesmo que é uma marca desconhecida galera, e como passou nos testes, então quer dizer que ela é uma fonte de qualidade, apesar de ter apenas um 80 plus white. E eu fiz um achado muito bom galera, eu paguei R$ 200 nessa fonte, então para mim compensou bastante. E galera, o gabinete é uma coisa muito relativa também. O gabinete que eu vou utilizar é um Pichau Game Hunter, ele possui uma lateral de vidro e uma fita RGB na frente. Eu fiz um achado nele também e eu paguei R$ 150. Mas aqui galera, de exemplo, como eu falei, gabinete é uma coisa muito opcional, você pode colocar aqueles gabinetes de R$ 50, aqueles com fonte em cima, ou optar por um gabinete com a qualidade melhor. Mas aqui, como vocês podem ver, tem um gabinete da Mancer, modelo Kevlar, com uma lateral de vidro e com 3 fãs, daquela de modelo preto mesmo, e tá saindo por R$ 134, o que é um preço muito bom. E fora que ele vai vir com 3 fãs, o que vai auxiliar muito na refrigeração do hardware em si, então vale super a pena. E aqui galera, como vocês podem ver, sobrou apenas R$ 186 para comprar uma placa de vídeo. E por incrível que pareça, eu fiz outro achado também. Eu troquei 16 GB de memória RAM daquela marca Kuso. Como vocês podem ver, eu paguei R$ 183 nela. Eles possuem um RGB e uma frequência de 3.200 MHz. E eu acabei trocando esses dois pentes numa RX 560. Esse modelo aqui é o modelo da MSI, modelo Aero. Ele é um modelo single fan. E como vocês podem ver, ele tem um DisplayPort, um DVI e um HDMI. E bom galera, acredito que se não for por um modelo achado, é muito difícil de achar uma placa de vídeo nesse valor. Mas enfim galera, essas peças não foram coisas que eu achei da noite pro dia, foram coisas de achados, foram achados do AliExpress. E novamente reforçando, eu não colocaria esse kit B75, eu colocaria um kit X79. E fora isso galera, que eu tô considerando que eu não paguei nenhuma taxa, ou seja, eu não fui taxado em nenhum desses itens. E como vocês podem perceber, aqui deu um valor de R$ 996,52, cara, ficou muito na linha. Mas a gente acabou não extrapolando o nosso orçamento, e eu esqueci de considerar também o air cooler que eu tô utilizando, que é aquele próprio da Intel. Bom galera, vocês acham esse tipo de air cooler aqui lá na Shopee por menos de R$ 20, então eu nem vou colocar no orçamento, mas como vocês podem ver, esse valor ficou muito próximo de R$ 1.000. Então galera, dito tudo isso, com todas as peças reunidas, bora lá fazer a nossa montagem do nosso PC.
E galera, montagem concluída. Como a placa-mãe ela é uma micro ATX, pra falar a verdade, eu acho que essa aí é mini TX, galera. O hardware ele ficou bem pequenininho, ele ficou bem minimalista, ou seja, foi uma coisa bem simples. Eu esqueci de falar uma coisa, galera, a fonte de 500 watts, mas esse hardware ele não vai chegar nem a consumir a 200 watts, já que a placa de vídeo ela consome no máximo 75 watts, enquanto o processador ele consome 69 watts. Vai ficar uma média entre em torno de 150 a 160 watts no máximo. Mas mesmo assim, cara, é um kit que eu preparei aí para futuramente para uma placa de vídeo melhor ou fazer alguma coisa desse tipo. Infelizmente não tem onde expandir mais, com exceção de memória RAM, mas eu acredito que não compense tanto. Novamente a gente sofre limitação do hardware, ou seja, não tem processadores com mais núcleos além desse. A única coisa que vai mudar é o clock e eu acredito que não vale tanto a pena pelo preço que a galera cobra. Então galera, bora lá tentar ligar ele, vamos ver se ele vai funcionar, vamos ver se ele vai dar vídeo. E deu vídeo, galera. Eu coloquei até o pendrive bootável justamente para poder fazer a formatação, instalação dos jogos e tudo mais. E assim que terminar de instalar o Windows, fazer todos os nossos testes, galera, bora partir para os nossos testes em jogos. E pessoal, o primeiro jogo que a gente vai testar é o CSGO. Eu deixei com as qualidades tudo no mínimo, somente em qualidades das sombras e o MSA em 2x. E nós tivemos aí, galera, uma média entre 50 a 200 FPS em alguns casos. O jogo ficou extremamente fluido, extremamente liso. Esse steering que tá dando na tela em relação à placa de captura, que é aquela placa de captura USB, eu não tô gravando com processador, para justamente ter um teste bem mais genuíno. E como vocês podem perceber, o uso de processador ficou na casa dos 25 a 40% em alguns casos. A GPU, que é a limitadora do nosso hardware ali, a RX 560, ela ficou usando 100% do uso em 90% do nosso teste e a temperatura dela ficou até que bem ok. Ela ficou em 58 graus, o que é muito bom. A memória de vídeo ficou utilizando 1 GB 100, 1 GB 200 megas e o uso de memória RAM ficou em torno ali de 6,8 GB. Bom galera, não tem muito o que falar, o jogo rodou perfeitamente, extremamente liso, não vi nenhum tipo de stuttering e então é isso, bora lá partir para o nosso próximo jogo. E pessoal, o segundo jogo que a gente vai testar é o Forza Horizon 5, que é um jogo extremamente bonito, extremamente otimizado também. Eu deixei ele na qualidade média e tivemos impressionantes 50 a 60 quadros por segundo, o que é muito bom. O jogo ele ficou bem bonito, bem fluido. Na minha opinião, eu não reduziria a qualidade para aumentar a fluidez, já que a gente está beirando 60 quadros e é um jogo campanha. Então não requer tantos quadros assim, mas de qualquer forma, a nossa placa de vídeo ela ficou utilizando aí 100% do uso na maioria dos testes novamente. Aqui a temperatura dela baixou um pouco, ficou entre 55 a 57 graus. O uso de VRAM ficou em 3,2 GB e o uso do processador, galera, ficou oscilando entre 30 a 70% de uso. E a temperatura dele ficou em 62 graus, o que é bastante aceitável. O uso de memória RAM ficou ali beirando nos 9 GB e meio. E novamente, galera, o jogo ficou bem estável, nenhum tipo de stutter e engasgos. Ixi, a coisa pode ficar feia. Terra firme, nenhum arranhão. A selva espera. E pessoal, aqui no Horizon Zero Dawn, na resolução Full HD, com as qualidades tudo no mínimo, exceto ali um FXAA e uma coisinha ou outra no médio, nós tivemos cravados 30 FPS. O jogo ele não ficou tão liso assim, mas ele ficou bem estável e a RX 580 ela ficou em 100% durante todo o nosso teste. A temperatura dela ficou em torno de 53 a 57 graus e o uso de VRAM ele quase estourou os 4 GB. O nosso Xeon ele ficou utilizando 25 a 40% de uso em algumas ocasiões e ele ficou extremamente frio também, em torno dos 60 graus. E o nosso uso de memória RAM ficou liberando os 9 GB. Novamente, galera, o jogo ficou cravado em 30 FPS. Obviamente, o limitador ali é a nossa RX 560. Acredito que se colocar uma placa de vídeo mais forte vai render mais FPS. Pode passar ali dos 60 facilmente. Mas de qualquer forma, como o nosso orçamento é bem curto, eu gostei bastante do resultado. Parece estreito, mas eu acho que eu passo.
E galera, que no Euro Truck Simulator 2, na resolução Full HD, em 100% de escala de renderização, com as qualidades ali no preset alto, nós tivemos a média ali entre 75 a 90 quadros. A RX 560 ela ficou utilizando 100% de uso durante todo o nosso teste, ela ficou na casa ali dos 60 graus, ficou utilizando ele 2 GB e 100 MB do nosso VRAM, e o nosso Xeon ele ficou utilizando bem pouco, ficou na casa ali dos 20 a 30% de uso, e também ficou utilizando ele 6,3 GB de memória RAM. É um jogo que exige muito pouco de memória RAM e processamento, ele fica muito na mão mais da placa de vídeo, mas o jogo ficou bem bonito, bem estável, nós não tivemos nenhum tipo de stutters e nenhum tipo de engasgos, mas de qualquer forma galera, esse jogo foi aprovado, então bora partir para o nosso próximo jogo. E galera, o próximo jogo que a gente vai testar é o God of War. Eu deixei ele no preset baixo, na resolução Full HD, sem nenhum tipo de Fidelity FX ou escala de renderização. A nossa RX 560 ficou utilizando 100%, ela aumentou a temperatura um pouco, ficou na casa dos 62 graus, porém o nosso VRAM ele não subiu tanto, ele ficou utilizando ele 2,6 GB. E o uso do nosso Xeon ficou oscilando entre 35 a 70% durante os nossos testes, e ele ficou na casa dos 62 a 66 graus também. O nosso uso de memória RAM ficou utilizando ele 5,5 GB. E o jogo, galera, apesar de estar rodando em 30 FPS, às vezes baixa um pouco para 28, ele ficou extremamente jogável, assim, na minha opinião. Ainda mais por ser um jogo campanha, ele não deu nenhum tipo de stuttering, lag ou coisas assim. Novamente aí a nossa limitação foi a nossa RX 560, mas de qualquer forma, galera, na minha opinião ficou extremamente jogável. E quando a gente fala de rodar God of War em um PC de R$1.000, isso aqui se torna algo sensacional. Pai, O quê? alguma coisa mudou? A floresta parece estar diferente. Tudo está diferente, garoto. Tente não pensar nisso. E o último jogo que a gente vai testar, galera, para finalizar com chave de ouro, eu testei o GTA V na resolução Full HD, no preset muito alto. O jogo ficou extremamente bonito, extremamente jogável, ele ficou na casa dos 60 FPS, às vezes abaixa um pouco para 55, 54, mas caso eu queira um pouco mais de fluidez, é só baixar as qualidades gráficas, já que as qualidades gráficas tá muito alto, mas eu deixaria assim, justamente para jogar o modo história, porque o jogo ficou extremamente bonito. Novamente a nossa limitação é RX 560, como vocês podem observar, ela está em 100% de uso, a temperatura dela ficou em 60 graus, é uma placa bem fria, na minha opinião. O uso de VRAM ficou na casa dos 3 GB e 100, 3 GB e 200. O uso do nosso Xeon ficou oscilando entre 40% a 65%. E dessa vez ele esquentou um pouco, ficou na casa ali dos 68 a 70 graus. Porém, galera, o uso de memória RAM ficou ali na casa dos 6 GB. Então, GTA V é um jogo bem otimizado e ele foi aprovado. I'm good. Remember, this is your Terrier's car. If you wanna chunk them things, hey dog, we be doing Simeon a disservice if we ain't test these rides out. He ain't even gonna know if they good if we don't push it. E pessoal, chegamos à nossa conclusão e na minha opinião, por um orçamento de R$1.000, esse PC valeu super a pena. Ainda mais pelo desempenho que ele entregou num orçamento tão curto. E galera, tem 3 coisas que eu gostaria de ressaltar. A primeira coisa que eu gostaria de ressaltar, galera, é que esse PC ele não foi montado da noite pro dia. Teve muitos achados, muita pesquisa para poder chegar num orçamento tão curto. E a segunda coisa, galera, é que eu não tô levando em consideração as taxas. Eu não fui taxado em nenhum dos itens que eu importei, mas caso vocês comprem alguma coisa, vocês têm que levar em consideração que vocês podem ser taxados em alguns itens. E a terceira coisa, galera, que durante todo o período que eu fui testar esse PC, apesar de ele não ter apresentado nenhum erro durante todo o teste que eu estava realizando, na hora de instalar o sistema operacional, o SSD NVMe ele não aceitava o sistema operacional. E infelizmente, eu tive que colocar o SSD SATA para pôr o sistema. Eu achei que o problema poderia ser o SSD NVMe, mas eu testei outros modelos e infelizmente não resolveu o problema. E eu também tentei converter de GPT para MBR e vice-versa e também não resolveu.
Então galera, eu achei que a entrada M2 do kit estava com problema, então eu resolvi instalar um sistema operacional no SSD SATA e funcionou perfeitamente. Porém galera, quando eu deixei esse mesmo primeiro SSD que eu tinha testado juntamente com o SSD SATA como sistema principal, ou seja, o SSD SATA com Windows e o SSD NVMe vazio, no sistema o Windows detectou o SSD NVMe e ele funcionou perfeitamente. Porém, a única coisa que ele não funciona é se a gente instalar o Windows no SSD NVMe. Eu não entendi muito bem porque isso aconteceu, mas no final deu tudo certo. Então galera, eu acho que é isso aí, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque nós vamos ter conteúdo toda semana. Então eu acho que é isso, eu vou ficando por aqui, um forte abraço, tamo junto e fui! Superhero.